Fala pessoal, está começando mais um episódio do Segundo Eu Começo Podcast. O Segundo Eu Começo Podcast é uma iniciativa da Academia Escola em parceria com o curso de jornalismo Acess Unita. Lembrando que você pode nos ouvir através do Spotify ou então nos assistir através do nosso canal no YouTube, Academia Escola Acess Unita. E o nosso tema de hoje é sobre corrida de rua. E para me ajudar aqui nesse bate-papo, eu recebo ele, que é coordenador da Academia Escola Acess Unita e docente dos cursos de Educação Física, professor Humberto Gomes. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Agradecer mais uma vez aí o convite do professor Matheus, em participar aqui do podcast e trocar uma ideia com vocês aí sobre corrida de rua. Professor, vamos falar hoje sobre essa temática que é bastante interessante, né? Que é uma modalidade que vem aí numa crescente, né? E aí, antes de eu começar a fazer algumas perguntas sobre justamente a corrida de rua, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com a corrida de rua, como foi que começou, quais são os seus recordes aí. Fala um pouquinho aí pra gente dessa história aí. Bom, quanto aos recordes aí fica por sua conta, mas vamos lá. Na verdade, eu sou um obeso controlado, né? Eu tenho tendência a ser obeso. Então, eu comecei a praticar exercício e comecei, obviamente, pela corrida, que é uma modalidade, em tese, bastante simples e acessível, né? E aí comecei a me empolgar. Quero logo adiantar que não sou um bom corredor, né? Sou um corredor insistente. E aí comecei a me interessar, a me apaixonar, né? E estudar sobre a corrida. Depois eu comecei a me interessar também por ciclismo e por fim natação. Então participei durante acho que uns 4 anos de competições de triatlo, né? E hoje tenho me dedicado um pouquinho mais à corrida, né? E eventualmente ao ciclismo, mas pretendo voltar para a natação. Então minha experiência com a corrida começou com o intuito de melhorar a qualidade de vida e ajudar no processo de emagrecimento. Maravilha. E aí, quantos cais aí a gente bota aí de recorde? 5, 10, 21? Acho que mais adiante é interessante a gente falar disso, Matheus, né? Porque as pessoas, quando começam a correr, pensam logo em aumentar distâncias, né? Aumentar volume. A gente vai ver mais adiante que isso é um risco muito grande para a lesão. Mas eu comecei de forma bem modesta, né? Comecei ali 4 quilômetros, né? Depois 5. Aí antes da minha primeira corrida de rua, né, o máximo que eu tinha corrido tinham sido 7 quilômetros. Aí caramba, a corrida são 10. Eu digo, bom, quem fez 7 faz 10. Então começou assim, claro, né? Fiz um tempo alto, coisa e tal, e depois comecei a me organizar. A minha maior distância foi até hoje foi uma meia maratona, né, em que eu confesso que eu não tinha me preparado tão bem para essa distância. E aí foi bem cansativo, foi bem desgastante, né? Mas o meu alvo, né, maior foi uma meia maratona, ou seja, 21 quilômetros. Maravilha. Então, professor, falando assim da estratégia da corrida de rua para quem pretende começar. Existe uma prescrição? Eu quero começar a correr, eu simplesmente vou e corro. Tem essa questão das distâncias. Como é que isso funciona? Então, esse é um assunto bem interessante, porque é o seguinte, muitas pessoas quando se interessam por começar a correr, né, simplesmente calçam um tênis, um sapato e saem correndo, né, às vezes de forma aleatória e desorganizada. O que é necessário, né? Primeiramente, a depender da faixa etária que você se encontra, né, uma avaliação médica, para ver se de fato você pode se submeter a esse esforço. Estando ok, vamos lá, vamos pensar. O que é que eu quero obter com a corrida? Melhor qualidade de vida? Foi alguma indicação para melhorar a minha aptidão cardiorrespiratória? Eu quero emagrecer? Enfim, estou muito sedentário. Colocar um tênis só, né, e sair para correr é interessante? Mas você tem que ter cuidado principalmente a vários fatores. Principalmente distâncias. As pessoas quando começam a se empolgar com a corrida, né, ou seja, você começa hoje, corre 2 km, ótimo, não senti nada, coisa e tal. No outro dia já quer correr 2,5, 3 km e vai aumentando de forma aleatória as distâncias cada vez mais. Então isso é um risco, a literatura reporta isso de forma clássica, né, que é um risco, um dos maiores riscos em potencial para lesão, né, lesão muscular de forma geral. Então, começa, né, a correr. Se você tiver condição,
né, de ter orientação de um profissional da educação física com experiência em corrida, melhor ainda, que ele vai te dar inúmeras dicas sobre como progredir, como diferentes estímulos, não é, irão melhorar o teu rendimento, se esse for o seu objetivo principal, né? Ou seja, eu quero me preparar para correr 5 km daqui a X tempo, quero correr 10, quero ter um sonho de correr uma maratona. Então, esse para mim é o caminho, ou seja, começar, faz um parecer médico, procura um profissional médico. Se tiver condições, procura um profissional de educação física, mas se você não tiver condições, isso não é empecilho para você começar. Não é? Sair de sedentarismo para a gente é o fator principal. Então, se você nunca fez nada, né, sedentário há muitos anos, começa com caminhada. Né? À medida que você for percebendo que aquele movimento vai ficando fácil, você tenta avançar um pouco mais, intercalando, digamos, caminhada com pequenas corridas, que algumas pessoas chamam de trote. E à medida que você for passando, não é, você vai reduzindo o tempo que você está caminhando e aumentando o tempo que você está trotando ou já iniciando uma corrida. Mas sempre lembrando, não deve ser nada muito brusco, tá? Respeita o seu corpo, respeita o seu limite e ao menor sinal de desconforto, seja dor no joelho, tornozelo, quadril, coluna, falta de ar durante a sua prática, né? E procura um profissional para te orientar melhor. Maravilha. Professor, assim como na musculação, a corrida ela também existe prescrições direcionadas dentro desse treinamento como corrida de rua? Claro. Se chega uma pessoa que já é totalmente sedentária, estamos no mês de março, e digo, eu quero correr daqui a 2 meses meia maratona. Eu digo, não vai dar. Não vai dar. Tá? Pode ser que inclusive outros profissionais, não dá. Só que ele vai quebrar essa pessoa, né? Então, o que é interessante, dentro da corrida existem diferentes, né, métodos de treinamento, né? Desde a clássica corrida contínua, intervalado, fartlek, não é? Enfim, poderíamos citar aqui inúmeros métodos. Então, o que é que o profissional ele deve pensar? Primeiro, o que é que esse meu usuário, o que é que esse meu cliente ele quer? Vamos traçar uma estratégia. Como é que você está hoje e o que é que você quer obter como resultado? Qual a sua prova-alvo? Eu quero correr meus primeiros 5 quilômetros. Beleza, então vamos fazer um planejamento. O que a gente chama de microciclo. Então vamos dividir quanto tempo nós temos daqui até a sua prova, né? E vamos traçar uma estratégia de progressão, né? Respeitando claramente, né, a sua individualidade atual, a sua condição e principalmente, é uma coisa que eu friso bastante, minimizando ao máximo o risco de lesão. Não adianta, né, colocar exercícios muito intensos ou correr todo dia se você não está preparado para isso. Então, sim, existem várias estratégias, né, vários métodos que devem ser utilizados adequadamente para que o usuário, de forma segura, atende o seu objetivo. Maravilha. Professor, a gente já falou aqui no nosso podcast sobre a questão de individualidades, né? Sobre a questão das necessidades individuais de cada um. A gente vê que a corrida ela é uma modalidade individual, mas a gente vê num crescente muito grande dos eventos de corrida, né, que acontece, que é muito prazeroso você correr ali com familiar, com amigos. E a gente vê que cada vez mais as pessoas elas aderem a esse tipo de treinamento em grupo. Quando a gente fala da corrida de rua, é fundamental a gente respeitar essas necessidades individuais por conta que, às vezes, o acesso à informação ele se torna muito fácil. Então, eu vou lá na internet, pego, sei lá, um protocolo de treino ali para corrida e vou fazer junto com o meu amigo. Quais os riscos que isso pode gerar? Vamos lá, tua pergunta é bem interessante, né? Primeiro, existe, se você botar na internet aí, o que não vai faltar são programas de treinamento. Começa assim, começa assado, né? Eu vou começar a responder a tua pergunta pelo seguinte, pela tua resposta anterior. Primeiro, qual o objetivo? Se você vê que o objetivo daquela pessoa é mais interação social, né, é mais sociabilização, talvez a corrida em grupo seja uma estratégia para ela, para que ela mantenha a sua aderência. Não é? Porque nem todo mundo vai querer acordar cedo ou ao final do dia para correr. Quando se corre em grupo, a tendência é você ter mais aderência. Mas à medida em que a pessoa, não é, começa a perceber como ele corre, ou a distância que ele corre, ou o ritmo, né, que geralmente a gente chama de pace, que ele corre é diferente do meu. Aí você começa a individualizar,
né, começa a direcionar melhor o treinamento. Então, eu penso assim, o que é que você quer? Eu quero participar de um grupo, eu estou muito sozinho, coisa e tal. Então, começa com treino em grupo. Né? Aí chegar um momento que a pessoa vai perceber, caramba, esse grupo está muito fácil para mim, ou está muito difícil para mim. Tá? Então, ela começa a perceber os seus limites, possibilidades, e aí começa, ao meu ver, a tendência natural é começar a individualizar o treinamento dela. Né? Então, vejo mais ou menos por essa perspectiva. E se a pessoa quiser continuar em grupo, tem os famosos longões de final de semana que o pessoal faz, né? Que é muito legal, né? Muito legal, mas respeitar a individualidade biológica, ou seja, como cada um vai responder à corrida, é um fator fundamental. Maravilha. Professor, nós abrimos uma tag nas nossas redes sociais perguntando algumas dúvidas que os nossos usuários tinham sobre corrida de rua, né? E também entrevistamos alguns usuários da nossa academia escola. E aí eu tenho algumas perguntas aqui dos nossos usuários para você responder. Vamos lá. E aí a Márcia, ela fala o seguinte, ela não gosta de correr na rua, ela prefere ir para a academia para correr na esteira. Há uma diferença entre correr na esteira e correr na rua? Tem. Várias, né? Vamos enumerar algumas. Primeiro, algumas pessoas de fato não se sentem seguras, né, ao correr na rua, por conta de medo de carro, enfim, tá joia? É um aspecto, né? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, de forma mecânica, quando você corre na esteira, né, se você observar, a lona está girando e na rua você tem que pisar e fazer força para se projetar à frente. Então isso já altera um pouquinho a mecânica. Correr em academia esteira tem algumas vantagens? Tem. Para algumas pessoas ela consegue controlar melhor o seu ritmo. Em alguns casos, para observar a técnica, ou seja, pisada, como é que você está pisando, como é que está o teu joelho, como é que está o teu quadril, como é que está o teu movimento de braço. Então, em alguns casos, a corrida na esteira ela é interessante nesse sentido. Mas, se você pensa em correr sistematicamente em esteira e depois desejar participar de uma corrida de rua, talvez você sinta. Outro fator, correndo na rua, você tem, de repente, o horário sol, mas sempre vai ter resistência do ar, não é? Então, isso na esteira você não tem. Então, muda um pouco essa mecânica, tá joia? Mas algumas pessoas gostam de fazer treinos técnicos, não é? Em esteira ou até para filmar, que é uma estratégia interessante para correção de postura. A esteira é interessante, tá joia? Aí o Luiz Carlos ele pergunta aqui, qual seria o melhor horário do dia para eu começar a correr? O horário que você se sentir mais confortável. Tá? Tem pessoas que se sentem mais confortáveis em correr pela manhã, outras ao final do dia. Eu só faço uma ressalva em correr em horários em que a temperatura está muito elevada, geralmente 11 horas, meio-dia. Né? Mas, além disso, é importante, independente do horário que você corra, você vê o que é que você vai comer antes, tá? Ter cuidado, obviamente, você vai comer antes. A distância que você for fazer do treino, a depender, você vai ter que se hidratar, é uma estratégia interessante, tá? E ou também posteriormente, mas o horário que você se sentir mais confortável. Maravilha. E aí a gente tem aqui a pergunta da Alziane, falando o seguinte, qual o melhor tipo de calçado que eu devo usar para poder começar a correr? Também, né? É muito recorrente essa pergunta, porque a primeira coisa que as pessoas pensam vou comprar um tênis top das galáxias, não porque eu vi que esse tênis aqui tem placa de carbono e vai devolver a minha pisada em forma de impulso e corrige, coisa e tal. Frequência cardíaca. O tênis só falta baixar o seu tempo, né? Não é bem assim, né? É claro que um tênis confortável que te dê estabilidade vai fazer uma diferença, isso é clássico, né? Agora, não vai ser o fator determinante. Então, antes de você fazer um investimento muito alto em um tênis, que obviamente tem tênis aí de 300, 400 reais, que vão atender perfeitamente ou até um pouco menos a tua necessidade. E tem tênis aí de 2.000 reais ou até mais, né, que são utilizados pelos atletas de elite. Então, a lógica ali é altíssimo rendimento, tá? Então, segura essa tua grana. Não, se você tiver a grana e estiver disposto a gastar, tudo bem, né? Mas não vai fazer tanta diferença assim para um usuário corriqueiro, né? Um atleta, digamos, amador, ele faz um investimento tão caro.
Então, existem alguns tipos de pisada, né, que geralmente o pessoal chama pisada pronada, pisada supinada. Outra pergunta também que se faz muito é: eu devo pisar com a parte da frente do pé, a parte anterior, com o meio do pé, com o calcanhar? Tá? Às vezes muitas pessoas ficam tentando imitar técnicas de corrida dos grandes campeões, né, dos grandes recordistas. Não é por aí. Tá? Saiu um trabalho, eu acho que está mais ou menos com uns 2 anos, mostrando que aproximadamente 85% a 90% dos atletas de elite, eles pisam, né, que a gente chama de retropé, ou seja, com o calcanhar. Então, às vezes, você fica se policiando tanto: não, tenho que pisar com a parte anterior do pé, né, que é o antepé, né, tenho que pisar. Não é, você acaba modificando toda a tua mecânica de corrida, e a tua corrida, ao invés de ficar muito mais, digamos, leve, né, ela vai ficar muito mais pesada, porque você vai estar quebrando toda uma mecânica. Outro ponto interessante, Matheus, é que as pessoas ficam se preocupando: mas eu não devo cruzar os braços à frente do corpo. Mas observa qualquer corredor de elite que você vai ver que os caras cruzam o braço à frente do corpo. Tá? O que não é interessante é numa prova, por exemplo, de 100 metros rasos, de altíssima velocidade e curtíssima duração. Os atletas não vão cruzar o braço à frente do corpo. Né? Mas eu já vi: eu não posso cruzar, e corre todo duro. Não. O que você não pode também é estar cruzando a ponta alta e estar girando o seu tronco o tempo todo. Mas volto a dizer, observe atletas de elite e eles fazem o cruzamento de braço à frente do corpo. Tá? Então relaxem. Né? O termo que eu às vezes achei bem interessante é uma cinesiofobia. Né? As pessoas ficam tão presas. Peraí, isso está errado. Não, mas não é assim. Calma. Não é fazer movimentos também grotescos que a gente sabe que vai te lesionar. Mas também não é polarizar não, eu tenho que pisar assim, eu tenho que pensar no meu quadril assim. Não, senão você vai correr e o correr vai ser um estresse tão grande para você, não é, que perde o momento de prazer. Professor, quando a gente fala sobre quilometragem e tempo, do ponto de vista do condicionamento, ou seja, do treinamento, o que é mais interessante? É eu fazer um treino onde eu consiga correr 5 quilômetros em 1 hora, estou dando um exemplo, ou se eu conseguir fazer 5 quilômetros em um menor tempo possível? O que é mais funcional? É tempo ou quilometragem? Volto a dizer, depende. Né? Depende. Por exemplo, para um atleta, né, que ele visa baixar o tempo dele, a intensidade passa a ser um fator. Ou seja, quanto menor for o tempo dele para aquela determinada distância, melhor. Mas para que ele obtenha esse resultado, né, ele tem que ter uma progressão, variações de estímulos. E não somente porque muita gente pensa: não, corre 5 quilômetros ad eterno. Então hoje é quinta-feira, ele corre 5, sábado ele corre 5, segunda, terça, enfim, a mesma distância. Não, ele tem que variar os estímulos, né, para que seu corpo comece a responder. Ou seja, ele tem que alternar estímulos mais fortes, estímulos mais fracos, às vezes correr no plano, às vezes correr inclinado, às vezes pegar essa distância e dividir. Então hoje eu vou correr 500 metros bem rápido, descanso, caminho, né, ou corro numa distância menor, depois corro mais 500. Então existe toda uma fundamentação para que ele venha baixar o tempo. Pensando em um primeiro momento em familiarização com a pessoa, né, eu digo que é mais interessante ela aumentar um pouco o volume, ou seja, ela progredir. 5 quilômetros, beleza, então vamos passar para 6. Como é que foi? Um exemplo. Foi tranquilo, tá? Então, a partir desse momento, não da distância, a partir desse momento que você começa a perceber que o teu usuário, teu atleta, está respondendo bem, você pode acrescentar um pouco mais de intensidade e talvez modular um pouco mais de volume. Mas volto a dizer, Matheus, isso é muito individual, isso é muito específico em vários fatores: nível de aptidão física inicial e objetivo do usuário. Maravilha. Então é cada vez mais necessário, né, essa questão do profissional da educação física também inserido nesse contexto, né? Exatamente, né? Atletas de alto nível, ele tem não só o profissional de educação física, né, como psicólogo, como fisioterapeuta, como médico do esporte, mas claro, isso é altíssimo nível, né? Pensando no usuário, não é, no nosso ouvinte que quer começar a caminhar, quer começar a correr, né? Então, procura, né, um profissional, né? Fazer até a hora do jabá, né? Pode procurar a Academia Escola, que a gente terá o maior prazer em orientar no que for possível, numa prescrição de corrida. Mas, vai lá, beleza.
Foi lá pro médico, coisa e tal, tá liberado, próximo exercício? Posso, não é? Vai, calça um tênis, né? Volto a dizer, não precisa ser um tênis top das galáxias. Ah, mas eu não sei como é minha pisada, não é? Prova o tênis, né? Uma dica aqui, não é? Você já deve ter algum sapato que você utilizou em casa, seja tênis ou até o tipo de sapato. Olha para que lado, de repente, vira o sapato e olha para a sola do sapato. Você vai ver que provavelmente vai ter um lado mais gasto, né? mais comido, digamos assim. O lado que tiver mais comido vai, em tese, direcionar qual é o teu tipo de pisada, né? Então você vai a uma loja de sapato, não seja muito influenciado por vendedor, que ele vai querer empurrar o sapato mais caro para você. Ele não, quero comprar um sapato de entrada, né? Para caminhada, corrida. Começa, né? Não comece grandes distâncias, né, principalmente, e cuidado, né, o sapato novo ele tem uma tendência muito grande a causar calo inicialmente, né? Então, se você já tiver um sapatinho mais velho, um tênis anterior e quiser migrar para o novo, fica, né, alternando. Sapato é como amortecedor de um carro, né? Ou seja, ele também tem vida útil. Então, se você está lá, tem um tênisinho há 4, 5 anos, talvez já tenha até passado na hora de trocar. Alguns estudos mostram que a vida média de um tênis é em torno de 800 quilômetros. Depois disso, a sola, né, ela perde a propriedade, né, de amortecer impacto. Então, dica, olha o teu sapato embaixo, solado, vê qual lado está mais gasto, vai numa loja de sapato, pede um tênis de entrada, tá bom? Não precisa ter o top, volto a dizer, e começa. Tá? Começa de que forma? Se você for sedentário, zero, começa alternando, caminhada, trotezinho. Ah, não sei como correr, aí esse é o grande problema, né? Muitas pessoas correm errado, às vezes eu fico olhando aqui próximo à SES, na Avenida Portugal, cada coisa que às vezes dá vontade de parar e dizer, meu amigo, pare que você vai se comprometer, né? Por isso que eu ressalto a tua fala, dentro do possível, a orientação do profissional de educação física com experiência, expertise em corrida vai otimizar muito os resultados e minimizar o risco de lesão. Maravilha. Professor, você tinha falado da questão da hidratação, que é fundamental durante a corrida. E aí fica a dúvida, né? Como é que eu faço? Eu bebo uma garrafa toda de água antes de correr, ou então durante. Como é que funciona esse processo de hidratação na corrida? Existem alguns consensos, né, na literatura quanto ao que você deve tomar a cada 1 ou 2 quilômetros, só que isso é muito relativo, né? Ou seja, se você acordou, vai sair para correr ou em qualquer outro horário, enfim, né? Você faz uma ingestão de 150 a 200 mililitros de água, né? Volto a dizer, a depender da distância, pode ser que você nem precise se hidratar. Faz a hidratação posterior. Agora, se você vai correr 10 quilômetros, fazer o longão 10, 15, 20 quilômetros, aí você deve pensar sim, né, em uma estratégia de hidratação. Por quê? Se você começar a desidratar durante a corrida, né, vai comprometer enormemente o teu desempenho, tá joia? Durante a corrida. Então, dica, ingere 150 mililitros antes de correr. Corridas em tese, até 5 km, não faz necessário. Acima disso, pensa, né, leva uma garrafinha, ou se for de forma tranquila, toma uma água de coco, uma coisa e continua, né, a tua corrida. De forma bem subjetiva, algumas pessoas se baseiam pela tonalidade da urina, né? É meio, digamos, polêmico isso aí, às vezes falta um pouco de evidência, né? Mas, de certa forma, é um parâmetro, né, até no dia a dia que pode ser utilizado. Se tua urina começar a ficar muito amarela, com intensidade muito forte, significa dizer que teu nível de hidratação está baixo. Essa é uma dica. Outra, se você tiver balança, mesmo de banheiro, tá, em casa, você se pesa antes de sair para o treino. Não é para ficar paranoia não, hein, gente? Se pesar antes, depois e pensar que aquela diferença foi gordura. Mas é uma estratégia somente para você saber. Até já comentou isso aí. Né? Só para você saber. Então, sei lá, eu saí para correr, antes de sair eu estava com uns 70 quilos. Voltei, fiz o meu longão, estou com 68. Cara, em tese, pelo menos em 24 horas, né, é preconizado que você, ou seja, é recomendado que você volte até aquele peso anterior. Não vai imaginar que foi tipo gordura, né? Isso, perdi 2 quilos de gordura, né? Que massa. Não, ali você perdeu grande parte líquido. Tá? Então, cria uma estratégia para ao longo, né, desse intervalo de tempo você ir repondo.
preferencialmente, né, não sou nutricionista, são apenas algumas dicas, né, mas cuidado com algumas bebidas, né, que não constituem a melhor estratégia. Por exemplo, café não constitui uma boa estratégia de hidratação, né. Prefira, de fato, água. Se você não tem nenhum problema com glicemia, né, com glicose no sangue, água de coco é uma estratégia bem interessante. Isotônicos, né, os comerciais aí, que eu não vou citar o nome, você encontra, tá joia? Mas também tem que ter cuidado, tá joia? Só não toma esses produtos industrializados, né, refrigerante, coisa e tal, que isso não é legal, né? Então, perdi 2 quilos em tese, entre aspas, né? Procura ao longo de 24 horas recuperar isso, porque vai ser muito mais saudável para o teu corpo. Então, o planejamento nesse processo ele é fundamental. Fundamental. O planejamento, tanto quando você sai, né, para correr, mas como principalmente durante provas. Por exemplo, vai ter uma competição, uma prova, né, que é a Corrida da Paixão aqui em Caruaru. Sim. Né, dia 20 de abril, eu acho. Né? Então, serão 21 quilômetros. Galera, tem que parar e, obviamente, criar uma estratégia, né, de hidratação. Outra coisa, beber água durante a corrida não faz mal. A não ser que você queira beber 1 litro. Aí pode ser que cause aquele desconforto gástrico. Né? Acho que o pessoal observa aí, em algumas competições, né, os atletas passam, pegam um copo com água, dá 2 goles, às vezes bebe metade daquele copinho e joga o resto na cabeça, né, para diminuir a temperatura. É uma estratégia? É. Mas numa prova dessa, dando um exemplo, você tem que criar uma estratégia. Vou me hidratar a quantos quilômetros? Uma prova dessa também não é sugerido que você se hidrate apenas com água. Né? É recomendado também que você faça hidratação, né, ou faça a reposição à base de gel, né, ou seja, carboidratos. Né, tem esse sachêzinho, tá joia? Mas tudo isso tem que ser discutido, debatido com quem tem um pouco mais de experiência na área. Maravilha. Estamos chegando agora no nosso quadro Sugestão de Segunda. O quadro Sugestão de Segunda é aquele quadro onde a gente pergunta ao nosso convidado a sugestão dele do dia, né? Através das experiências pessoais, ele vai nos sugerir uma dica, um livro, uma leitura que é condizente com a nossa temática de hoje. Professor Humberto, qual é a sua sugestão de segunda? Bom, aproveitando aí o tema corrida, né? Tem um documentário bem interessante, né? Correndo Sem Parar. Esse documentário ele aborda, um spoilerzinho rápido aqui, né? A história de um menininho indiano, né, que ele foi rejeitado. Na verdade, na Índia, né, tem um lance de famílias muito pobres venderem os seus filhos. E ele foi vendido, né, e foi adotado por um professor de judô que descobriu de forma inusitada sua grande aptidão para a corrida. Né? Ou seja, ele fez lá uma arte, o professor fica correndo aí até eu esquecer de você. E depois de várias horas o professor voltou e ele estava correndo. Aí, pô, que loucura é essa, né? O moleque lá tinha acho que 5 ou 6 anos na época. Então, um filme bem interessante sobre essa temática, que ele traz à tona inúmeros debates, né? Principalmente, né, a partir de que idade eu posso correr? Tá? Será que o meu filho pode começar a correr com 11, 10, 12 anos? Qual seria, né, a recomendação para uma criança numa faixa etária dessa? Então, a dica, não sei se tem em redes de streaming, não sei se tem disponível, mas quem quiser anota, Correndo Sem Parar. Tá? É um filme bem interessante aí. Maravilha. Essa é a dica. Dica muito boa. Professor, estamos chegando ao final do nosso episódio, né? Gostaria muito de agradecer a sua presença em mais esse episódio nosso. E aí perguntar, quem quiser achar o professor Humberto Gomes nas redes sociais, como é que faz? Opa, gente, então vai lá no Instagram, né, que é principalmente Humberto_Gomes, tá? Já dá lá uma moralzinha pra gente, que sempre estamos postando aí algumas coisas relevantes, tá bom? Agradecer mais uma vez aí ao professor Matheus pelo convite, de trocar uma ideia aqui com vocês, tá joia? E também não poderia esquecer do grande Rafael, né? Rafael Torres. Claro, Rafael Torres aqui com todo o suporte, né, que dá pra gente aqui. E é isso, estou sempre à disposição, podem contar comigo. Maravilha. Lembrando que você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube, Academia Escola A6 Unita lá no YouTube,
Através do Spotify você também pode nos ouvir. E se quiser, pode seguir a gente também no Instagram, através do Academia Escola _ACES UNITA. Mandar sua sugestão, sua crítica, o seu apoio é fundamental pra gente. Esse foi mais um episódio do Segundo Eu Começo Podcast, que foi gravado nos laboratórios de rádio e jornalismo da ACES UNITA, LAPEG, com os trabalhos técnicos de Rafael Torres. Até a próxima!